A temporada do Imposto de Renda começou e não tem como fugir do leão, tá? Entra ano, sai ano, a Receita Federal vai te cobrar, tá? E tá todo mundo querendo saber, meu Deus, será que eu tenho que declarar ou não? O que me obriga? Enfim, o que eu tenho que fazer? Então nesse vídeo eu reuni todas as principais informações para te passar, inclusive com as novas regras para 2023, e vou te falar o que te obriga a você declarar Imposto de Renda ou não ter que declarar. Fala pessoal, meu nome é Felipe Gazeta, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai falar sobre a declaração de Imposto de Renda 2023, que todo ano é uma obrigação que fica ali martelando a nossa cabeça e sempre tem dúvidas, tá? Então eu reuni aqui o que obriga as pessoas a ter que declarar o imposto, vou explicar certinho para você, até porque você, independente se você investe ou não, se você ganha dinheiro ou não, você tem que ficar de olho, porque tem vários critérios que te obrigam. Então às vezes você não ganha nenhum rendimento, mas outra coisa te obriga. Às vezes você não investe na bolsa, né, ou não faz nenhum outro qualquer investimento, mas você ganha mais do que o limite. Então fica tranquilo que hoje você vai entender durante esse vídeo tudo o que você tem que saber para entender se você tem que declarar esse ano ou não. Já deixa o like, se inscreve no canal e também ativa o sininho, me dá uma moral. Aqui eu falo de finanças e investimentos, ensinando, né, educação financeira. E você fazendo isso, o YouTube vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo, vai chegar mais vídeos meus para você me ajuda a crescer o canal e também transformar no conteúdo um pouco mais relevante, né? Principalmente esse que é de imposto de renda. Tá? No final do vídeo não vou nem pedir, você já vai caminhar para alguém, né? Vai compartilhar com um amigo, com uma amiga, porque de fato todo mundo está querendo saber sobre esse imposto de renda. Também como vocês estão vendo aí, eu estou um pouco sem cenário recentemente, tá? Já coloquei um cardzinho aí que eu estamos em obras, né? Fiz uma mudança recente, enfim, não ajeitei o cenário aqui, mas o importante é o conteúdo que eu vou levar para vocês, tá? As minhas luzes LEDs ali sempre estão comigo, então bora lá. Bom, resumidamente, a declaração do imposto de renda é um documento que você transmite para a Receita Federal de forma virtual, tá? Em que você informa referente ao ano anterior, então nós estamos em 2023, você vai informar referente ao ano de 2022, o que você ganhou, os seus bens, as suas dívidas, as suas despesas, enfim. É um raio-x ali, né, da sua vida financeira que você tem que entregar para a Receita. O prazo que você tem para fazer isso esse ano é até 31 de maio, vai começar no dia 15 de março. Então, antes disso, você não consegue transmitir imposto de renda, tá? E depois de 31 de maio, se você tiver que ser obrigado e não declarar, depois de 31 de maio você vai ter que pagar a multa. Então, se atende a esse prazo, que é de 15 de março a 31 de maio. Uma coisa interessante de ressaltar, pessoal, é que a gente sempre fica, né, se perguntando se eu tenho que ser obrigado a declarar ou não. De fato, mesmo você não sendo obrigado, você pode transmitir a declaração do imposto de renda, caso você queira, tá? E você vai entender que tem um critério que seria interessante talvez você fazer isso. Mas a gente sempre fica no mais óbvio, se eu não for obrigado, eu não vou declarar não. Então, a dúvida é, o que te obriga a declarar o imposto de renda? Antes de eu te falar os critérios, vale lembrar que tem várias formas de você fazer essa declaração, tá? Você pode baixar um programa, instalar no computador e fazer a transmissão, né, que é o programa gerador. Você pode transmitir ela de forma online, pelo navegador ali, preenchimento online. E também tem um aplicativo do Meu Imposto de Renda ali que você consegue fazer. Então você tem essas três formas principais que você pode estar transmitindo as suas informações para a Receita Federal. Diferente do que todo mundo acha, pessoal, não tem obrigatoriedade de ser um contador para transmitir o seu imposto de renda, tá? Qualquer um pode transmitir sua própria declaração. É óbvio que sempre um profissional da área vai saber mais informações. Então, se você não parar para estudar para entregar o seu próprio, talvez você tenha que contratar alguém para fazer isso. Mas se você estudar, entender como que faz e transmitir de forma correta, você mesmo pode fazer. Vamos lá para o que mais importa. Basicamente, tem 8 critérios principais, tá, que te obrigam, se você se enquadrar em algum desses critérios que a gente vai falar daqui para frente, você vai ser obrigado a declarar imposto de renda, não tem como fugir disso. O primeiro critério, pessoal, é basicamente o mais comum de todos, tá? Se você teve rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 no ano de 2022, você tem que declarar imposto, tá? Rendimentos tributáveis, pessoal, é aquele rendimento que incide imposto sobre ele. Salário, prolabore, aluguel, pensões e outras coisas. Se é um rendimento que tem tributo em cima dele e passou de 28.559 no ano de 2022, tá? Você vai ser obrigado a declarar imposto de renda. Lembrando, se você tem salário, se você recebe aluguel ou até o prolabore, você vai receber um informe de rendimentos de quem te pagou. E ali você vai ter uma noção se passou esse limite, tá? Mas basicamente vai dar uns 2.000 e pouquinho por mês. Se você ganha mais que isso, você tem que declarar o imposto de renda. O segundo critério tem a ver com os rendimentos isentos. Rendimentos isentos são aqueles que não incidem imposto. Pode ser um rendimento de poupança, um rendimento de LCI, pode ser uma doação que você recebeu, pode ser um PLR, enfim. Se você recebeu mais do que R$40 mil no ano de 2022 de rendimentos isentos ou não tributáveis, você também fica obrigado a declarar imposto de renda. O terceiro critério é se você teve um ganho de capital com incidência de imposto de renda. Um ganho de capital, pessoal, é quando você vende um bem seu por um valor maior do que você comprou.
Então você teve um lucro, que é o ganho de capital. Se você teve um lucro de 2022, né, de alguma venda e teve que pagar imposto, não importa se você não se enquadrou no primeiro ou no segundo. Se você vendeu, tá, com algum bem, com ganho de capital e incidência de imposto, tem que declarar. O quarto item tem a ver com investimento em bolsa de valores. E aqui a gente teve uma mudança para 2023. Porque até o ano passado, toda vez que alguma pessoa fizesse algum investimento em ações ou fundos imobiliários ou outra coisa da Bolsa de Valores, podia ser de R$1, ele já ficava obrigado a declarar. Então, às vezes a pessoa não tinha rendimento, não tinha bens, não tinha nada, mas comprou uma ação, ele era obrigado a declarar. A regra de 2023 mudou um pouquinho, então presta atenção. Agora, se você vendeu mais do que R$40 mil em ações ou qualquer outra coisa de Bolsa de Valores em 2022, você vai ser obrigado a declarar imposto de renda. Ah, Felipe, mas eu só comprei um pouquinho de fundo imobiliário em ação. Se você só comprou e não vendeu nada, por enquanto, até nesses critérios aqui, você não tem que declarar imposto de renda, tá? Mas se você vendeu mais do que R$40 mil em ações, ou fundos imobiliários, ou ETF, ou BDR, você vai ter que declarar imposto por esse critério específico. Ou se você vendeu menos de R$40 mil, mas se alguma venda sua você teve o ganho de capital e aí teve que pagar imposto, né, de repente nas ações, eu vendi R$25 mil de ações e eu tive um lucro, eu tive que pagar imposto. Então mesmo que você não vendeu 40, por ter tido um ganho de capital com incidência de imposto, você vai ter que declarar imposto de renda. Ficou claro aqui? Então se você só comprou, por enquanto você não tem que declarar nada. Mas, se você de fato teve uma venda menor do que os 40 mil aí, que é o limite, né? E teve imposto, tem que declarar. Ou vendeu mais do que 40 mil no ano, tá? Não é uma única venda, não. É no ano, você vai ser obrigado a declarar imposto. O quinto critério tem a ver com os bens. Então, se você tiver bens no seu nome, tá? Pode ser casa, carro, dinheiro em conta ou até os investimentos. Se somar todos os seus bens e eles forem superiores a R$300 mil, você também fica obrigado a declarar o imposto de renda. O sexto critério tem a ver com a atividade rural. Então, se você teve uma receita, né, bruta na atividade rural acima de R$ 142.798,50 em 2022, você vai ter que declarar imposto também. Deu um corte na edição, mas o sétimo critério é esse. Se você morava fora do Brasil e passou a residir no Brasil em 2022, né, você fica obrigado a declarar imposto também. E o oitavo critério, o último critério aqui dessa primeira parte que a gente vai falar, é se você teve algum ganho de capital na venda de um imóvel, mas você optou pela isenção porque você usou aquele ganho de capital para comprar um outro imóvel. Aqui uma situação bem específica, pessoal, aí você teria que ver a sua situação, mas se você vendeu um imóvel, teve um ganho de capital, mas você optou por não pagar o imposto porque aquele ganho você comprou um outro imóvel, também você teria que, né, obrigatoriamente declarar imposto de renda. Mas esses são os 8 critérios principais. O que tem que ficar claro aqui, pessoal, de cara é o seguinte, presta atenção, eu falei 8 critérios para vocês. Você vai ter que declarar só se você cumpriu os outros? Não. Se você se enquadrou em algum desses 8 critérios, você está obrigado a declarar o imposto de renda. E aqui tem um detalhe importante, pessoal. Uma vez que você se enquadrou em qualquer um desses 8 critérios, você não tem que informar só aquilo que você se enquadrou, você tem que informar tudo que você tem. Então vamos pensar o seguinte, vamos pensar que você tem investimentos na bolsa, mas você não vendeu nada. Você não tem bens, você diz, mas o meu salário aqui deu 29 mil no ano. Você vai ter que informar só o salário na declaração? Não, você foi obrigado pelo seu rendimento tributado. Mas então você vai ter que declarar tudo que você ganhou e tudo que você tem referente a 2022. Se tiver investimento, tiver carro, tiver casa. Então não confunda. Os critérios de obrigatoriedade é para ver se você vai ter que ser obrigado a declarar ou não. Uma vez que, ele é obrigado a declarar, aí você tem que informar toda a sua movimentação financeira, tá? Não confunda isso, porque senão você vai informar a declaração só com o seu rendimento, aí você deixa de colocar os investimentos, depois você pode cair na malha fina e dar problema. Basicamente são esses os critérios, tá, pessoal? Os problemas você já sabe, não declarou e foi obrigado, pode ter CPF bloqueado, aí tem imposto, aí tem multa, tem muita coisa, então toma muito cuidado, preste atenção nesses 8 critérios. Agora eu vou falar para vocês um nono, que não é um critério de obrigação, mas tem que prestar atenção porque pode fazer sentido para você ou não. É o seguinte, vamos pensar que você olhou esses 8 critérios e você não vai ter que declarar imposto por nenhum desses critérios. Passei ileso. Fala, meu Deus do céu, obrigado e tal. Você passou ileso, tá? Mas é o seguinte, mesmo que você não fez nada disso, se em 2022 você fez alguma venda de ações ou fundo imobiliário ou qualquer coisa na Bolsa de Valores, e você teve um prejuízo, vamos pensar que você comprou 10 mil reais de ações, depois você vendeu por 5 mil, você puta, perdi 5 mil reais. Se você quiser compensar esse prejuízo de 2022 numa futura venda em 2023, ou em anos, né, que vão vir ainda, você tem que declarar esse prejuízo, aí você teria que declarar imposto, tá? Deixa eu te explicar melhor isso daqui. Na Bolsa de Valores, das ações, dos fundos imobiliários ou outros ativos ali da Bolsa,
você pode compensar prejuízos em lucros futuros. Então, de repente, você tem um prejuízo esse mês. Mês que vem você tem um lucro, você pode deduzir esse prejuízo e só pagar a diferença em cima desse lucro líquido que vai te sobrar. Só que se você teve um prejuízo, por exemplo, em 2022 e você ainda não compensou ele, se você não realizar a declaração de imposto de renda, você não pode compensar em 2023. Então, para algumas pessoas que às vezes não se enquadram, né, de maneira geral em todos esses critérios, mas que teve um prejuízo relevante em 2022, seria interessante você declarar, porque daí você vai ter um prejuízo declarado que em 2023, se você tiver uma venda e tiver lucro, você pode compensar. Lembrando que só pode compensar em operações iguais, então ações com ações, fundo imobiliário com fundo imobiliário e assim por diante. As ações swing trade com swing trade, day trade com day trade. Então é um critério que não te obriga, mas se você tiver um prejuízo e você optar por não declarar, você vai perder, né, o direito de compensar em lucros futuros. Basicamente esse é o resumão, tá? Do que te obriga ou não a declarar. Fica tranquilo, já aproveita e me segue lá no Instagram também, que eu trago mais novidade, mais conteúdo. Eu vou trazer mais conteúdo referente a como fazer a entrega da declaração também, mas agora a gente precisa separar um pouquinho, ver se você está obrigado ou não, para você ver, né, de fato, ver esses critérios, analisar com calma e ver essas informações, tá? Comenta aí o que você achou, se você vai passar ileso ou não. Essa regra da Bolsa de Valores ajudou muito, porque era uma barreira muito grande para quem estava começando a investir. O cara falou assim, eu não tenho que declarar imposto, mas se eu comprar um fundo imobiliário, eu vou ter que declarar. Então agora isso mudou um pouquinho. Pode ajudar muito, tá? Mas presta muita atenção nos critérios e nisso que eu falei, porque às vezes você fica muito vendo coisa subjetiva e dá um probleminha depois e eu, sinceramente, eu não gosto de imposto de renda, tá? Já falei várias vezes para quem me acompanha. Mas é algo que não tem como você fugir dele. Você tem que entender e tem que fazer da maneira certa para evitar problema, tá? Comenta aí o que você achou, se for alguma dúvida pode deixar que eu respondo todos, tá? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Vou ficando por aqui e até a próxima.